aula de hoje é de Geografia e eu convido todos vocês a abrirem o livro na página 207. Eu gostaria só de reafirmar o nosso compromisso enquanto cidadãos diante de uma pandemia. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar em casa e nós precisamos tomar todas as medidas que são necessárias. A nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre a cana-de-açúcar, o café e a soja. Como assim, professor? Sim, são uma das três principais commodities na economia brasileira. Eu trouxe algumas anotações importantes para que nós possamos discutir hoje nessa manhã. Eu gostaria que você começasse a ler um pouco sobre a cana-de-açúcar, mas antes, preste atenção. Nós vamos falar sobre as principais produções brasileiras desde o período colonial. Então não é algo novo para a gente falar de café, não é algo novo para a gente falar de cana-de-açúcar. Pode ser algo novo falarmos sobre soja. Então, há uma variedade de produtos agrícolas que são produzidos no Brasil. Nós possuímos uma economia muito diversificada. Nós temos industrialização, nós temos mecanização agrícola, nós temos a produção de diversas commodities, de frutas, enfim. Mas algumas delas ajudam a sustentar mais a economia do Brasil. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta manhã. Primeiro, nós vamos falar sobre a cana-de-açúcar. Por que nós precisamos falar sobre a cana-de-açúcar? Para que a gente possa entender, compreender melhor sobre essa produção. Ela é uma espécie asiática que possui uma alta taxa de sacarose. O que é sacarose, pessoal? É uma substância que produz um doce, um líquido açucarado. Os asiáticos foram os primeiros a extrair algum produto da cana, desde o melado, desde a cana-de-açúcar mesmo, que é chamado de caldo de cana-de-açúcar. Enfim, foi a primeira datação dessa extração ocorreu na Ásia. E também os árabes perceberam que cozido iria endurecer. Se você cozinhar o caldo, na verdade, ele vai endurecer, o que vai ficar propício para a produção de açúcar, de rapadura, enfim. Então, diversos produtos alimentícios provêm dessa cana-de-açúcar. Então, com os colonizadores, ela foi trazida para a América e aqui ela se popularizou. Então, eles estavam vindo em um período de colonização. Houve também o período em que veio a cana-de-açúcar e aqui ela se familiarizou bem, principalmente pelas nossas condições climáticas. Tá bom? Ela se introduziu no Brasil em 1532, portanto, nós temos aí muitos anos de cana-de-açúcar, e sua produção, gente, ela acontecia por meio do engenho. Aquele engenho que nós temos um representando na página 208. Aquele engenho que os animais ficavam rodando e ali ia sendo processado a cana-de-açúcar. Tudo bem? Bem, vale ressaltar também que ela passou a ser cultivada desde 1532 no Brasil, e de lá até então a cana-de-açúcar tem ganhado grandes destaques no contexto brasileiro. Com a descoberta do ouro lá em Minas Gerais, aí houve um pouco da queda dessa produção agrícola. Né? Ouro, então se descobriram ouro e as pessoas deixaram um pouco de lado a produção da cana-de-açúcar e partiram para o estado de Minas Gerais em busca de ouro. Mas essa queda ela foi temporária e ela voltou a crescer novamente por causa de outros produtos que provêm da cana-de-açúcar, como o etanol, por exemplo. Então, ali no Brasil, principalmente no século passado, né, na década de 60, 70, 80, essa produção ela foi muito elevada. E hoje nós temos uma produção grande por causa também do etanol, né, por causa da açúcar e de outros produtos que podem ser por nós produzidos e exportados. É o terceiro maior cultivo de área plantada no Brasil e ela possui alguns derivados, tá bom? Que nós podemos perceber lá na página 209. Quais são, na verdade, gente, os derivados da cana?
Aqui na página 209 nós temos um quadro, ó, que nós podemos perceber os derivados comuns e os derivados do bagaço. Os derivados comuns nós temos o álcool, açúcar, aguardente. E dos derivados do bagaço nós temos o papel, a resina. Então todos esses derivados, eles possuem um importante papel na economia do Brasil. Isso é inegável. Falando um pouco sobre o ciclo da cana-de-açúcar, nós temos 2 ciclos de produções, isso por questões climáticas e também por questões do solo. Como nós somos um país continental, com dimensões continentais, ou seja, somos um país muito grande, é óbvio que o nosso clima aqui no Nordeste é bem diferente do clima do Sul. Então há uma diferenciação nesse processo. E o que acontece? No Norte e no Nordeste, o ciclo de produção da cana-de-açúcar ocorre de novembro a abril. Então é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Já o ciclo dessa produção nas regiões centrais do Brasil, no centro-oeste, sudeste e sul, ocorre de abril a novembro. Então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então nós detemos um período de produção, a região centro-sul detém um outro período. Esse setor, ele movimenta uma mão de obra sazonal. Professor, o que é um trabalho sazonal, mão de obra sazonal? É aquele trabalho por período determinado. Então, para a produção de cana-de-açúcar, diversos agricultores contratam uma grande quantidade de pessoas, digamos que 300 pessoas, para trabalhar na colheita durante 4 meses e depois essas pessoas são dispensadas. Então isso é uma mão de obra sazonal. A mecanização agrícola, ela vai depender muito do relevo. Se o relevo for plano, essa mecanização agrícola vai ser favorável. Agora, se o relevo não for plano, essa mecanização agrícola infelizmente vai ser inviável. Não vai ser possível o seu uso. Essa mecanização, para todas as culturas, depende muito do relevo. Vale ressaltar que um outro setor econômico também que se beneficia na produção da cana-de-açúcar é o setor de transporte. Principalmente quando vai transportar essa cana-de-açúcar até aquelas usinas de etanol ou aquelas indústrias que produzem, que irão fazer o processamento do açúcar. Enfim, nós também temos o setor de transporte interferindo e influenciando muito nesse processo. O que eu gostaria mais de falar sobre a cana-de-açúcar? Bem, sobre a cana-de-açúcar era basicamente isso. Mas agora nós vamos falar da cultura de um outro produto, de uma outra commodity brasileira, que é muito interessante também, que é o café. Né? Quem não gosta de um cafezinho? Então o café é obtido a partir da torragem do cafeiro, que é uma planta arbustiva africana. O que é uma planta arbustiva? É uma planta pequena, né? Um arbusto, né? Mais ou menos assim, um arbusto, não é uma planta grande. Ela pode até crescer, porque hoje nós temos técnicas genéticas que se modificam cada vez mais esses arbustos. Então é obtida a partir da torragem do cafeeiro. É uma planta frágil, muito sensível às baixas temperaturas. Então não deu nenhum trabalho para ser inserida no Brasil, porque a nossa temperatura ela é elevada. Mas hoje, essa questão da planta se adaptar a um clima quente, a um clima frio, depende muito do melhoramento genético. O que é o melhoramento genético, professor? É você modificar uma semente para ela germinar naquelas condições. A soja, nós vamos já perceber que ela não é de um clima quente. Da mesma forma como o arroz ele é plantado na água. Mas aqui na nossa região é plantado no seco, porque a sua semente ela foi geneticamente modificada. Então ela chegou aqui no Brasil, o café no século XVIII, vindo da Guiana Francesa, portanto do extremo norte do país. Iniciou aqui no Nordeste, depois foi que ganhou destaque na região Sudeste. Por que iniciava aqui no Nordeste? Porque nós tínhamos muitos colonizadores em toda essa região, mas ela se adaptou melhor
ao clima e ao solo de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje nós encontramos um clima, né, com temperaturas relativamente tropicais. Bem, o café, gente, modificou também a economia do Brasil em um determinado período, principalmente no século XVIII e no século XIX. A produção cafeeira era muito elevada e nesse período ajudou muito a modificar a economia do Brasil. Então nós tínhamos diversos senhores que dependiam, que tinham grandes fazendas com plantações de café, e nesse período também se utilizava a mão escrava. O Vale do Parnaíba, lá entre São Paulo e Rio de Janeiro, foi o local de melhor adaptação do café. Então ele cresceu em toda aquela região de São Paulo. Eram muitas plantações de café que existiam ali, ajudando a elevar a economia tanto do Estado quanto do governo brasileiro. Na página 211, nós podemos perceber, por exemplo, um pouco sobre essa exploração, sobre o solo, sobre o relevo, sobre a mão de obra, sobre o desenvolvimento econômico. Então, nós podemos perceber aqui na página 211, nesse quadro, que diz o seguinte: por exemplo, falando do solo e do relevo, as regiões mais acidentadas da região do Vale do Paraíba apresentam boas condições para o estabelecimento do café. Então, regiões acidentadas também contribuem para o estabelecimento de plantações e de culturas de café. Uma outra coisa que influenciou muito nesse sentido também foi o solo roxo, composto por ferro. E isso também favoreceu a produção de café. A mão de obra utilizada no período, professor, era uma mão de obra escrava, e também aqueles imigrantes após a abolição que continuaram a trabalhar com a cultura do café. E além disso, nós tínhamos um grande desenvolvimento econômico que ainda hoje nós conseguimos manter, que era a exportação do produto e o crescimento populacional. Então, esses fatores de solo, relevo, mão de obra e desenvolvimento econômico foram muito fortes, principalmente nos séculos XVIII e XIX, quando nós começamos a produzir em maior intensidade o café. Bem, grande parte da produção de café, gente, ela era exportada, e isso fazia com que o Brasil ficasse dependente do mercado interno, porque ela era exportada a própria matéria-prima, o próprio café. Então lá fora era que ele era processado. Vale ressaltar também que, como tentativa de acabar com essa forma de exploração na exportação, se exportava a matéria-prima de forma muito barata, houve a disponibilidade para uma nova produção e reestruturação da vinda do café. Então, muitos produtores, eles queimaram grande parte da sua produção. Professor, por que grandes produtores queimaram a sua produção de café? O Brasil ele exportava, e aí o Brasil dependia de outros países. Com as crises, principalmente na Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil também entrou em crise. Porque o Brasil ia exportar para quem se os outros países não tinham como comprar? Então, muitos produtores, eles, para reestabelecerem, na verdade, a economia brasileira, eles queimaram todas as suas lavouras e replantaram novamente para dar um período de produção para que em um determinado momento pudessem, na verdade, exportar e reestabelecer a sua própria economia. Para a gente finalizar, nós vamos falar sobre a produção de soja brasileira. Já é mais recente, né? É um grão obtido de uma vargem de uma planta de pequeno porte da Ásia. Então, a soja também ela é asiática, e dela nós conseguimos fazer diversos produtos. O registro dela como alimento foi feito há 5.000 anos, portanto, é muito recente. Ela foi introduzida no Brasil no século XIX, plantada inicialmente aqui no Nordeste, não para a produção do grão, mas como uma opção de forragem. O que é a forragem, professor Marcelo? É a alimentação dos animais, de gado, de bode. Então, a soja era muito utilizada nesse sentido. Mas a partir de 1940, os produtos
eles começaram, né, a surgir. E aí você obtinha do grão o farelo, por exemplo. E a partir desse farelo da soja foi abrindo portas para uma nova economia no Brasil. Não, o farelo de soja é legal para a saúde, o farelo de soja substitui um alimento. E aí começou, né, os produtores, os pesquisadores também a analisar o potencial da soja no Brasil. Mas a sua expansão, ela ocorreu mesmo foi em 1970, iniciando lá no sul, no centro-oeste, e só depois é que chega no Nordeste. Por quê, pessoal? Porque ela era adaptada a um clima mais frio. Então, a soja ela se adaptava melhor àquela região. Vale ressaltar que ela é uma cultura anual, ou seja, a cada ano é necessário plantar e colher. E no sul, essa cultura se desenvolveu muito bem, essa cultura de soja. Porém, no Nordeste nem tanto. Mas a partir do melhoramento genético, essa cultura de soja chegou até aqui. Então hoje nós somos um dos maiores polos de produção no Nordeste, Norte e Nordeste. Por exemplo, é a região sul-maranhense, através dessa modificação de uma soja mais adaptada ao clima quente. Ela vai exigir uma grande quantidade de água para o cultivo, então é necessário que a terra seja muito bem irrigada. E aí é onde entra, na verdade, uma série de impactos ambientais que podem ser percebidos, além da grande utilização de agrotóxicos. A água, gente, ela é determinante em 2 períodos da produção de soja. Muito determinante. Primeiro, durante a germinação, quando começa a crescer. Então, na fase de germinação, que o grão está no solo, que ele precisa brotar suas primeiras folhagens, a água ela é essencial. Então, os produtores eles planejam o plantio da produção de soja justamente para o inverno, que é quando vai estar chovendo. Uma outra fase importante que age também água é no período de floração e enchimento dos grãos. Então, quando a planta estiver florando, é necessário também a utilização de água. O que as grandes fazendas têm feito? Têm utilizado grandes irrigadores. É uma das formas de utilizar, na verdade, de mecanizar a agricultura e de trazer água, caso não haja a existência de chuva. Sem água, a produção era completamente comprometida. Se eu não me engano, foi em 2015 ou foi em 2016, eu não me recordo. Nós tivemos uma grande crise na soja, principalmente nessa região sul-piauiense aqui. Em Balsas não atingiu tanto, mas atingiu um pouco, porque a soja ela não recebeu chuva, né? E aí isso dificultou muito a produção desse grão. Em relação às condições climáticas, ela se dá bem em torno de 20 a 30 graus Celsius, mas se tornou bem adaptada à região Nordeste porque foi geneticamente modificada. Tudo bem? Na página 213, nós temos alguns destinos que a soja pode levar. Nós podemos exportar o grão in natura, que é algo ruim, porque o ideal é exportar já processado, porque processado nós iríamos lucrar muito mais, mas nós também podemos fazer o processamento e obter o óleo e também obter o farelo. Também há outros produtos que nós podemos produzir com a nossa soja. Tudo bem? As nossas atividades estão nas páginas 226 a 229 e nós vamos corrigir na próxima aula. Tchau!